Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, nós trataremos sobre a seguinte temática: o ser gregário, sua importância e desafios. Quando falamos da espécie humana, o termo sociedade é comumente usado para definir a relação entre populações humanas. Aristóteles, o filósofo, em seu trabalho A Questão da Sociabilidade Natural do Homem, afirma que a constituição de sociedades é característica exclusiva da espécie humana. Já dizia ele, entre aspas, só o homem é um animal social por natureza. Outros animais estão fora desse plano, muito embora também sejam movidos pelo instinto de perpetuação da espécie, dizia Aristóteles. Mas será que o ser humano é realmente uma espécie social? Primeiramente, precisamos entender o que são animais sociais. Animais sociais ou eusociais, eles apresentam uma organização pautada em três características principais. A primeira é a divisão reprodutiva do trabalho. A segunda, o cuidado parental. E a terceira é a sobreposição de gerações. Os animais eusociais, por exemplo, os mais conhecidos, as formigas, os cupins, as vespas e as abelhas, entre outros. Vamos analisar essas três características na espécie humana. Primeiramente, o cuidado parental. É de notável que dentro das sociedades humanas existem subgrupos denominados de famílias. A família é o primeiro espaço de convivência do ser humano. Referência fundamental para qualquer criança. É na família que, independente de sua configuração, se aprende e incorpora valores éticos e onde são vivenciadas experiências afetivas, representações, juízos e expectativas. A família é importante na medida em que possibilita a cada membro constituir-se como sujeito autônomo. É o lugar indispensável para a garantia da sobrevivência e da proteção integral dos filhos e demais membros. É a família que propicia os aportes afetivos e, sobretudo, materiais necessários ao desenvolvimento e bem-estar dos seus componentes. Ela desempenha um papel decisivo na educação formal e informal. É em seu espaço que são absorvidos os valores éticos e humanitários. É também em seu interior que se constrói as marcas entre as gerações e são observados valores culturais. Geralmente nas famílias, os pais, eles cuidam dos seus filhos e posteriormente os filhos cuidam dos seus pais na velhice. Sendo assim, podemos especular que existe um certo grau de cuidado parental entre os seres humanos. Em segundo lugar, a divisão reprodutiva do trabalho, onde cada indivíduo tem a sua função de acordo com a sua casta, como no caso das formigas, sendo divididas em rainha, operárias, soldados. Entretanto, tal fato não ocorre na espécie humana, onde cada indivíduo ele pode assumir algum tipo de trabalho independente de gênero, de idade, de tamanho corporal, entre outras características. Podemos dizer que a sobreposição de geração na espécie humana é atenuada pela longevidade da espécie humana e pelo longo período em que cada indivíduo está apto a exercer alguma atividade dentro do espectro social. Podemos também perceber que o ser humano
não é uma espécie verdadeiramente social, como pensava o filósofo Aristóteles, mas uma espécie gregária. É inegável a capacidade e a necessidade do ser humano em viver em bandos, em grupos. Podemos então pensar em nossa espécie como um conjunto de indivíduos em uma estrutura gregária. Mesmo vivendo em uma sociedade gregária, as questões individuais geralmente se sobrepõem em relação ao bem comum com o individualismo. Muitas vezes reduz o nosso cuidado e zelo para a nossa família e amigos mais próximos. Em espécies eusociais, como nós vimos anteriormente, e algumas espécies são capazes de se sacrificar para o bem da colônia, como acontece nas colônias de abelhas. Tal característica, em alguns casos, é bem incomum na espécie humana, lamentavelmente. O sentimento de empatia muitas vezes é sufocado pela ganância e autossuficiência, o que muitas vezes nos impede de pensar no bem comum da nossa sociedade antes de pensar na nossa satisfação pessoal. Esse pensamento é muito nocivo e tenebroso e, por que não dizer, assustador. Entretanto, existe uma característica muito importante que mantém a sociabilidade da espécie humana. É a capacidade de amar. Esse aspecto torna possível suprimir nossas tendências animalescas e nutrir a afetividade que é tão necessária em nossa sociedade. Precisamos repensar sobre os nossos conceitos de sociedade e, quem sabe, esse não seja um bom começo. Afirmava Rousseau que o primeiro sentimento do homem foi o da sua existência, o primeiro cuidado, o da sua conservação. Todavia, a fome e outros apetites fizeram-no experimentar alternadamente diversas maneiras de existir e houve um desejo instintivo que nos convidou a perpetuar nossa espécie. Tal foi a condição do homem no começo da sua trajetória aqui na Terra. Vivendo no campo das sensações, dominado pelos instintos, pois para capturar um animal era necessário uma boa dose de agressividade. O homem aproveitava as possibilidades que a natureza lhe oferecia. Cedo apresentaram-se dificuldades e foi preciso aprender a vencê-las. As alturas das árvores que o impedia de alcançar os frutos, os animais que dele buscavam nutrir-se, as forças inóspitas do clima, tudo o obrigava a exercitar o corpo, mas também o intelecto. Foi necessário fazer-se ágil, rápido na corrida, vigoroso no combate. O homem aprendeu a sobrepujar os obstáculos da natureza, aprendeu a combater por necessidade os animais, a disputar a subsistência com o próprio semelhante ou se compensar quando era forçado a ceder ao poder do mais forte. O homem percebeu que andando em bandos havia mais segurança, tanto para proteger-se dos animais ferozes, como também de outras tribos. A forma de comunicação essencial na convivência operava-se pela gesticulação, expressões faciais e sons conduzidos profundamente pelos instintos. Porém, dois acontecimentos os iriam revolucionar as relações humanas ainda incipientes. Primeiro, a descoberta e manutenção do fogo. A segunda, o desenvolvimento da agricultura. Certamente, a capacidade de produzir e de manter o fogo proporcionou à criatura humana
naquele momento, uma aproximação maior em volta da fogueira, que é para se proteger do frio, dos animais ou mesmo cozinhar alimentos. Com essa aproximação, o uso da comunicação oral foi se aprimorando, tornou-se mais articulada, mais rica de significados. A descoberta da agricultura também, por sua vez, permitiu o surgimento da vida sedentária e o estreitamento das relações interpessoais, familiares e tribais. À medida em que se desenvolveram as ideias, o espírito humano passou a criar relações de laços de convivência mais estáveis. Daí começaram a surgir culturas peculiares a cada agrupamento humano. Alguns grupos criaram o hábito de reunião em frente das cabanas ou em torno de grandes árvores. Os rituais religiosos multiplicaram-se e as próprias relações humanas passavam a ficar cada vez mais complexas, originando as estruturas diversas da civilização. O homem é um ser gregário. Ele foi criado para viver em sociedade. Conviver significa vencer o isolamento existencial numa proposta interativa com o outro. Nesse sentido, a vida social ela é valiosa, é uma valiosa conquista do processo de aprimoramento da criatura humana na sucessão dos tempos. A socialização do homem capacita, através de múltiplas situações, ao desenvolvimento de potenciais que jazem no seu íntimo, tornando-o capaz de autodescobrir-se e desvelar o mundo que o cerca. Na natureza, nós temos variados exemplos sobre o princípio da agregação. Por exemplo, as gotículas de água que se associam para originarem os lagos, os mares e oceanos. As partículas mais ínfimas que se atraem para fazer surgir a realidade material. As células, por exemplo, que ao se agruparem formam os tecidos, os órgãos, os membros. Enfim, o nosso próprio corpo físico. Nos animais, por sua vez, o instinto gregário os conduz à vida em grupos para a manutenção da própria espécie. Os seres humanos, além de possuírem as necessidades primárias da própria subsistência, necessitam atender também aos imperativos da convivência, visando um processo de complementaridade. Concordamos com o escritor Silvino José Fritzen quando afirma que, abre aspas, as convivências são formativas, ajudam a reflexão e a interiorização pessoal e representam uma rejeição viva à sociedade egoísta. Fecha aspas. A vida social desenvolve os sentimentos, o intelecto humano, predispondo-nos ao trabalho de intercambiar experiências com vistas ao melhoramento do grupo onde nós nos encontramos. Assim, amplia-se os horizontes da educação, da arte, da cultura, da ciência, da religião, da tecnologia, entre outros. Isto significa dizer que ninguém é verdadeiramente feliz enclausurado em si mesmo. Dependemos dos outros, pois a convivência permite as situações testes das nossas aquisições íntimas no campo do saber e dos sentimentos. Aprender a lidar com os sentimentos e emoções, com a racionalidade e as sensações é, sem dúvida, qualificar a dinâmica na nossa convivência. Os seres humanos não foram criados para viver isolados, mas que constituíssem uma família de cujo seio deveria surgir a paz, o amor
e a união como suprema virtude dos homens e como humana realização do princípio divino. Portanto, a família é a primeira sociedade que nós convivemos, que levamos por toda a vida, base para a formação de qualquer indivíduo. É no convívio familiar que nós aprendemos, um com o outro, a respeitar, a partilhar, a ter compromisso, disciplina e administrar os conflitos. É inegável que cada um carrega um histórico de experiências, de aprendizados, de lembranças que apresentarão reflexo por toda a vida. A família, sim, é pilar de sustentação para todos. É nela que nós aprendemos a conviver, a interagir com o mundo que nos cerca, além de sermos preparados para a vida. Uma família cercada de amor, de paciência, de respeito, de cumplicidade, educa e forma indivíduos seguros e aptos para o convívio social. Para você refletir, o mundo que queremos para os nossos filhos depende dos filhos que nós deixamos para o mundo. A sociedade que queremos depende da sociedade que construímos. Portanto, pense nisso. Um forte, um caloroso abraço virtual e até o próximo encontro.